Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema de hoje é cultivando um lar abençoado. Como é que nós podemos, à luz da palavra de Deus, cultivarmos um lar abençoado, próspero, uma vida afetiva, uma vida sentimental, um ambiente agradável, de graça, de glória, de amor dentro dos nossos lares e dentro das nossas famílias? Nós já aprendemos, né? Gênesis 2, 12, versículo 3, a promessa abraâmica é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus quer manifestar a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua unção, a sua majestade, o seu domínio através das famílias da terra. É ali que ele quer apresentar o Salvador, a vida eterna, a vida abundante que ele prometeu para nós. E é isso que nós estamos aprendendo, e o nosso texto-chave é o Salmo 128. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, a paz seja sobre Israel. Que a paz de Deus venha sobre a sua vida e o seu coração. Que você seja um bem-aventurado, ou seja, 1000 vezes feliz, felicíssimo do Senhor. Alguém que anda nos caminhos do Senhor, alguém que teme ao Senhor, ou seja, vive uma vida respeitosa, honrosa, digna, consagrada, santificada diante de Deus. A Bíblia diz que você comerá do fruto do seu trabalho, do trabalho das suas mãos. Você será feliz. Eu profetizo felicidade, a alegria do Senhor sendo a sua força, e tudo te irá bem, é o que diz a palavra do nosso Deus, a paz de Deus. A paz, o shalom que prospera vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos, haja paz no seu lar, na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Qual é o nosso desafio nos dias de hoje? Quando falamos sobre cultivar um lar abençoado, cultivando uma família abençoada. Nós já estamos chegando, né, ao desfecho da história humana e já vimos aqui, através do estudo anterior que fizemos ontem, que a família ocupa um papel importantíssimo dentro do coração de Deus e na revelação do reino de Deus sobre a terra. Precisamos, amados, alinhar as nossas casas, alinhar os nossos lares com os princípios contidos na palavra do Senhor, fazendo deles, ou seja, dos nossos lares, o nosso alicerce e a nossa segurança. Em primeiro lugar, amados, Deus está tratando de restaurar as nossas estruturas familiares. Deus está tratando de restaurar as nossas estruturas familiares. Nós não estaremos aptos para sair e conquistar a terra, a nossa cidade, a nossa região, como igreja, se as nossas famílias não forem um lugar de santidade, de vida, de bênção da parte do Senhor. Por isso, Deus tem nos dado uma visão como igreja, a igreja Casa na Rocha, até o nome é profético, Casa na Rocha, onde a família é a célula principal da igreja, é a estrutura principal, Jesus o centro, a palavra o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, é a nossa missão como igreja Casa na Rocha. Em segundo lugar, a restauração nada mais é do que a volta ao começo. Nós estamos pregando direto aqui sobre o Gênesis, sobre a ideia inicial de Deus, onde Deus traz a família como um projeto, como um sonho dele para o bem-estar, para a bênção, para a glória, para a manifestação da sua graça e da sua glória. Então, o segundo princípio que nós aprendemos, a restauração, nada mais é do que a volta ao início. O próprio Jesus, no Salmo 18, ele fala, né? Mas não foi assim no início. E ele traz o início para trazer a essência do coração de Deus com relação ao casamento. Quando Deus criou o homem, Deus lhe deu responsabilidades. Deus lhe deu a incumbência de tornar-se um conquistador, de dominar sobre toda a terra. Esse seria o alvo dos seres humanos. Entretanto, Deus preparou um lugar chamado Jardim do Éden, e eu quero profetizar sobre a sua casa, querida. A sua casa pode ser um Jardim do Éden. A sua casa pode ser um pedacinho do céu, um ambiente
onde lá no Éden a primeira família seria forjada para iniciar essa linda tarefa de manifestar a graça, a glória e o amor de Deus por toda a terra. O Éden foi um primeiro lar ali, preparado por Deus para o homem. Ali havia uma espécie de perfeita harmonia e bênção, porque os princípios divinos reinavam naquele lugar até antes da queda do homem. Nós vamos voltar lá e extrair aqui, à luz da palavra de Deus, princípios, que devem tanger a nossa vida. E que agora, em Cristo Jesus, eu e você podemos tornar a base para que sejamos famílias cheias da glória de Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, que a sua família, a sua casa, o seu lar seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da glória de Deus em nome de Jesus. Mas como é que nós podemos estabelecer lares completamente voltados para Cristo? Lares cristocêntricos. Como é que nós podemos gerar, fomentar, criar lares completamente voltados para Cristo? A Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz lá em Gênesis 2:8, o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Vou repetir. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. O que simboliza isso, à luz da palavra de Deus, trazendo para nós hoje? O lugar que Deus preparou para o homem estava voltado para o leste, ou seja, para o nascente do sol. E é interessante notar que também, amados, o tabernáculo de Moisés e o templo de Jerusalém foram voltados para o mesmo lugar, sempre simbolizando o projeto original de Deus de restauração do Éden, de restauração desse plano original do Gênesis. Nós vemos isso em Ezequiel 11:23 e Ezequiel 43, de 1 a 2, esse apontamento do tabernáculo de Moisés, e de apontamento aqui no caso do tabernáculo de Deus, voltado para o nascer do sol. Por quê? Porque Jesus, amados, na Bíblia Sagrada, lá em Malaquias 4:2, Jesus é o sol da justiça. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Meu irmão, nossas vidas familiares precisam estar completamente voltados para a pessoa de Jesus. Porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas, é o que Paulo fala em Romanos 11:36. Um lar, meus amados, não pode ser estabelecido para a satisfação pessoal, para a satisfação do teu ego, do teu eu, do homem. Não, muitos se casam, infelizmente, com esse objetivo equivocado, de apenas serem felizes, de apenas satisfazerem seus desejos, seus anseios. Mas Deus, amado, ensina na sua palavra, e ele precisa estabelecer famílias para a glória de Jesus, para a glória de Deus, que almejem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que andem na direção do Senhor, na direção do propósito de Deus para as nossas famílias. Primeiro destaque que nós trazemos sobre esse assunto, quando falamos sobre fomentar uma família para a glória de Deus. Bons valores, irmãos, não bastam. Bons valores são bons, sim, mas bons valores morais não bastam. Bons valores morais não bastam. Muitos pensam que bons valores morais são suficientes para expressar a glória de Deus nos lares e nas famílias. Entretanto, um lar abençoado começa com um posicionamento correto em relação a Cristo. E como é que está o teu posicionamento com relação a Cristo? Você está em Cristo? Você vive em aliança com Cristo, em compromisso com Jesus? Você já entregou sua vida e o seu coração a Jesus de Nazaré? Jesus é o centro do teu casamento? Jesus é o centro do teu relacionamento com seus filhos, do teu lar, da tua família? É ele que é, irmão, preste atenção, fonte de toda bênção. O homem bem-sucedido, segundo a palavra de Deus, é alguém que teme ao Senhor. Nós lemos ali no Salmo 128. A sua vida familiar prospera em decorrência disso. Da nossa aliança com Deus, da nossa aliança com o Senhor, vem bênção e prosperidade sobre as nossas vidas. A sua mulher, diz a Bíblia Sagrada, nós lemos no Salmo 128, é como uma videira frutífera no interior da sua casa, e seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, é o que nos ensina o Salmo 128, versículo 3. Ou seja, do trabalho das suas mãos, a Bíblia diz, virá recompensa da parte do Senhor. Ele será feliz,
É o que diz o Salmo 128, versículo 2. Mas o segredo, irmãos, está no versículo 1. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, ou seja, viver em função da presença de Cristo e viver segundo a vontade de Jesus. Bons valores morais não bastam para nós cultivarmos um lar abençoado na presença do Senhor. É bom, mas não é suficiente, porque somente Cristo é suficiente. Em segundo lugar, irmãos, o lar como um lugar de comunhão com Deus. O lar deve ser um lugar de comunhão com Deus. Quando é que foi a última vez que você fez um culto doméstico na sua casa? Quando foi a última vez que você fez um bate-papo espiritual com a sua esposa? Quando é que foi a última vez que você ministrou e tentou discipular os seus filhos? O lar deve ser um lugar de comunhão com Deus. Assim como Éden era um lugar de relacionamento com Deus, e todo tardar final do dia, Deus vinha comunicar, conversar, bater um papo, dialogar com o homem, a sua presença também era desfrutada todos os dias naquele ambiente do Éden. É o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Assim também devem ser os nossos lares, as nossas famílias, os nossos casamentos, lugares de um altar para Deus, lugar de um culto ao Senhor. Jesus confirmou esse propósito quando ele diz, lá em Mateus 6,6, presta atenção no que diz a palavra em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quero declarar isso sobre a tua vida, querido, quando você entrar no teu quarto de oração, você fechar a porta, buscar a face de Deus, onde ninguém te vê, no lugar secreto. A Bíblia Sagrada diz que Deus, o teu Deus, o Deus da oração, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, te recompensará em Mateus capítulo 6,6. Então ele não espera, que a vida espiritual se desenvolva apenas nos cultos, nos templos. São importantes? São. Os ambientes públicos são bons? São maravilhosos. Eu quero até deixar um convite amanhã para você, 10 horas da manhã. Venha na igreja Casa na Rocha, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, a segunda parte. Todo domingo, às 10 horas da manhã, na igreja Casa na Rocha, nós estaremos ministrando a palavra de Deus, o pastor Giovanni vai estar ministrando para você. Deus não espera que a vida espiritual se desenvolva apenas no culto, apesar de ser importante, ou apenas em ambientes públicos. O lar foi feito para receber a presença de Deus. Primeiro lugar, onde nós temos que buscar a presença de Deus, a presença abençoadora do Espírito Santo, é no nosso lugar secreto. E lugar secreto fala de lugar de intimidade, fala do nosso lar, fala da nossa família. Foi assim é assim que o lar foi feito, foi projetado. O lar foi feito para receber a presença do nosso Deus. A nossa casa é o início de todas as coisas que Deus faz na nossa vida. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, de casa em casa. Diz lá em Atos capítulo 4, versículo 46, 2:46. 2:46, e comiam do pão e partiam do pão de casa em casa com alegria, oravam todo o tempo, debaixo da doutrina dos apóstolos, e Deus acrescentava aqueles que eram salvos, Assim também como aconteceu na casa de Obed-edom, lá em 2 Samuel 6, de 9 a 11, que recebeu em seu lar a Arca da Aliança, um símbolo da presença do Senhor, e por causa da Arca da Aliança, por causa do altar que ele levantou para Deus no seu lar, na sua casa, ele prosperou. Assim também nós devemos ter os nossos lares, um altar para Deus, um lugar para a presença do Senhor, tá bom? Qual é a necessidade de cultivar um ambiente familiar abençoado? Como é que nós podemos cultivar esse ambiente familiar abençoado? A Bíblia diz que o homem deveria cuidar do Éden. Para quê? Para que ele permanecesse como um lugar de bênção para o homem e para a mulher e para os seus filhos que viriam depois. Deus o colocou ali para cultivá-lo, está lá em Gênesis 2:15. Ou seja, esta era a sua responsabilidade, e dele, ou seja, de Adão e Eva, dependia o seu bem-estar e a sua casa, que no caso aqui, a casa era o oikos, a palavra casa no original é oikos, lar, era o próprio jardim do Éden. Hoje, se queremos fazer nossos lares cheios da glória de Deus, precisamos fazer o mesmo
precisamos atrair a presença de Deus, precisamos cultivar a presença de Deus nos nossos lares, nas nossas famílias. O lar cristão é um ambiente a ser cultivado, é um ambiente a ser manejado, segundo a boa vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Isso implica em esforços da sua parte, da minha parte, das nossas partes, do homem, da mulher, dos filhos, para que haja vida e para que haja bênção e a bênção de Deus floresça nos lares e nas famílias. Em primeiro lugar, como é que nós vamos cultivar um ambiente familiar? Nós precisamos remover as ervas daninhas. Remova as ervas daninhas no seu lar. O que significa isso, pastor? Nós não vivemos mais num mundo harmonioso, assim como era o de Adão e Eva antes da queda. Nós temos um inimigo mortal, né, que procura todo o tempo, de todas as formas, semear problemas em nossas casas, brigas, confusões, mal entendimento, né? A Bíblia fala isso em Mateus 13, 24 a 25, fala sobre isso. Nós lutamos ainda com relação à nossa carne, à nossa natureza carnal, que acolhe com muita facilidade, infelizmente, sementes malignas, sementes destrutivas, pecados, discussões, ressentimentos, excesso de ira, violência, consumismo, insensibilidade e tantas outras coisas são ervas daninhas, malignas, diabólicas do inferno, que tentam tomar o lugar da bênção, da alegria, da prosperidade, os frutos do Espírito do nosso coração, da nossa vida e da nossa família. E se deixarmos isso imperar nos nossos lares, irmãos, isso vai arruinar o nosso lar e a nossa família. Então compete-nos, a mim e a você, a cada um de nós, no nosso ambiente familiar, arrancar essas ervas daninhas, tudo aquilo que Deus não plantou e mantermos limpos os nossos relacionamentos familiares com amor, com misericórdia, com compaixão, com sensibilidade, com muito perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Então arranque as ervas daninhas. Em segundo lugar, irmão, arando a terra. Para cultivarmos uma família abençoada, uma presença de Deus nos nossos lares, na nossa família, are a terra, prepare a terra, ou seja, cultive. Cultivar implica também em preparar a terra para a boa semente. E a boa semente é a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus, os valores cristãos. É preciso, irmãos, na sua vida, na minha vida, quebrarmos a dureza do solo, removermos o solo do nosso coração, para que ele se torne apto para a semeadura de Deus, para a ação do Espírito Santo em nós. É necessário isso. No relacionamento familiar, isso é feito através do quebrantamento. Olha essa palavrinha extremamente importante, irmãos, quebrantamento. Será que você é uma pessoa quebrantada diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos, você com relação aos seus pais, você com relação à pessoa que você ama? Será que as outras pessoas te veem como alguém quebrantado? É necessário quebrantamento para ararmos a terra dos nossos corações e construirmos relacionamentos sólidos, relacionamentos frutíferos, relacionamentos prósperos e abençoados. Praticarmos também o que a Bíblia chama de confissão de pecados, reconhecimento de falhas, de vulnerabilidades. Irmão, não tenha medo de reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Praticarmos a confissão de pecados. Está lá em Tiago 5,16 isso. E também nós precisamos perdoar e pedir perdão. Reconhecer falhas, pedir perdão, consertarmos, restituirmos, renunciarmos à nossa própria vontade a favor do bem comum, a favor da coletividade, a favor do bem maior do que eu mesmo, que é a minha família, a minha casa, a coletividade, ou o que a gente chama de bem comum, tá bom? A sua família é mais importante do que você, do que o teu eu, do que o teu ego inflado, do que os teus achismos, do que se você está certo ou está errado. A tua família é mais importante, por isso é necessário arar a terra com confissão de pecados e quebrantamento, é o que nos ensina Tiago 5,16. Em terceiro lugar, precisamos plantar boas sementes. Plante boas sementes é o terceiro princípio que nós aprendemos para cultivarmos um lar abençoado. A semeadura, irmãos, é parte fundamental da vida cristã e dos lares cristãos. Há uma lei espiritual sobre isso. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito, é o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios
9:6. Se os nossos lares são um jardim para a glória de Deus, que precisa ser cultivado, então nós precisamos semear neles. Não existe colheita sem semeadura. Então precisamos semear neles, e não apenas esperar que a terra dê o seu fruto de forma espontânea, como se Deus fosse resolver tudo, Deus fosse fazer tudo. Não, irmãos, existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A nossa parte é lançar boas sementes nas vidas, nos corações, nos nossos relacionamentos e nos nossos lares. A terra não dá seu fruto espontaneamente. A terra só dá aquilo que for semeado nela. E a terra aqui no caso é os nossos lares, o nosso casamento, relacionamento com filhos. A nossa família é uma terra, e eu profetizo sobre a tua vida uma terra abençoada. Deus incumbiu Adão a cultivar o Éden. Isso significa que a bênção dele dependia da sua diligência humana, do seu empenho, do seu esforço. Embora aquele lugar fosse naturalmente abençoado pelo Senhor, era necessário que o homem investisse nele para colher então do seu fruto, do fruto abençoado da sua semeadura. Então, há boas sementes que precisamos plantar todos os dias nos nossos lares, irmãos. Vou repetir: há boas sementes que precisamos plantar diariamente nos nossos lares. A boa semente do amor, a boa semente do carinho, a boa semente da aceitação, a boa semente da sensibilidade, a boa semente do encorajamento, da motivação, a boa semente da comunicação, a boa semente da fé, a boa semente da disciplina, a boa semente da obediência, a boa semente da submissão, estar debaixo da missão de Deus, que é manifestar a graça, a glória e a bênção de Deus através dos lares. Quando nós nos esforçamos por desenvolver tais atitudes, ainda que de imediato, talvez ainda não vejamos o resultado imediato delas, nós estamos cumprindo a lei da semeadura e a colheita virá em nome de Jesus. Deixa eu repetir sobre a tua vida: a colheita virá. Se você plantar boas sementes, a colheita virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Mais cedo ou mais tarde, a colheita virá e nós vamos colher esses frutos abençoados para a glória de Deus. Quais são os 3 princípios que aprendemos hoje para cultivarmos um lar abençoado na presença de Deus, um ambiente familiar que vai prosperar, que vai ser uma bênção? Em primeiro lugar, remova as ervas daninhas. Pecados, discussões, ressentimentos, excesso de trabalho, violência, ira, consumismo, insensibilidade, tudo isso são ervas daninhas que têm destruído muitos e muitos lares. Remova as ervas daninhas. Em segundo lugar, are a terra com confissão de pecados, pedido de perdões e quebrantamento na presença de Deus e na presença das pessoas que você está envolvido. Are a terra, prepare os corações, prepare o seu próprio coração na presença de Deus. E em terceiro lugar, plante boas sementes, louvado seja o nome do Senhor. Plante boas sementes. E o que são boas sementes? É tudo isso que nós falamos aqui: amor, carinho, aceitação, encorajamento, comunicação, fé, disciplina, obediência e submissão, e vários outros princípios e valores cristãos que nós precisamos praticar. Irmão, saia da teoria, vai para a prática. Saia do mundo das ideias, que as ideias desçam ao coração e que vivam, que a palavra de Deus se encarne no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Are a terra, plante boas sementes e remova as ervas daninhas, o que Deus quer nos ensinar nessa manhã na presença do Senhor. Espero que essa palavra de Deus seja bênção na sua vida. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida familiar. Deixa eu deixar um convite para você, querido. Se você quer conhecer ainda mais das coisas de Deus, ter experiências maravilhosas com o Senhor, entre no nosso site. Ali nós temos artigos, áudios, vídeos, nós temos cursos grátis online para você fazer, cursos abençoados para você crescer
e florescer no Senhor. Nós temos 8 cursos online no nosso site pastorgiovanni.com, site que visa edificar, abençoar a sua vida. Se você também sentir no seu coração, quiser semear, ofertar, dizimar, aquilo que Deus colocar no seu coração com relação à nossa vida pastoral, nosso ministério de pregação da palavra, cuidado das famílias, discipulado pessoal e pregação, e também de cuidado e ministração em diversas igrejas que nós estamos fazendo, cursos. Nós estamos pregando o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois dos gentios, que somos nós, louvados o nome do Senhor. Então, se você quiser se engajar nesse ministério, cooperar conosco, entre no site pastorgiovanni.com ou no site da nossa igreja, casanarrocha.com, e você tem ali como fazer isso. Nós vamos também deixar o site aqui disponível, a chave Pix, para que, se você sentir no coração, quiser mandar um Pix para o pastor, manda lá, em nome de Jesus, nós vamos receber de coração grato, abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Queremos orar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Que haja bênção, paz, prosperidade e glória da parte do Senhor. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. O pastor Giovanni vai estar orando por você. Se você também tiver qualquer comentário, pergunta, necessidade de oração, escreva aí nos comentários. Nós estaremos orando por você, colocando em oração no nosso caderninho de oração, orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa do Salmo 128, essas promessas extraordinárias de Deus com relação aos nossos lares. Nos ajuda, Pai, a cultivarmos, a fomentarmos lares abençoados pelo Senhor. Lares onde temos um ambiente saudável, não tóxico, mas sim saudável, abençoado, que possamos, ó Deus, arrancar as ervas daninhas, que possamos arar a terra, e que possamos plantar boas sementes do céu sobre os nossos casamentos, nossos filhos, os nossos netinhos, os nossos lares, as nossas famílias. Todo dezembro, até o final do ano, as famílias se unem, as famílias se juntam num só propósito de coração, que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor liberte as famílias, que o Senhor manifeste a tua graça, a tua unção e o teu poder sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Em nome de Jesus, nos protege em meio a essa pandemia, nos protege com relação ao Covid-19, aqueles que estão sofrendo, Pai. Em especial quero colocar o pastor Fabiano Campanhã, Pai. Ó Deus, a Sandrinha que está lá no hospital, seja na enfermaria, seja na UTI, todos aqueles que estão sofrendo ali. Ó Deus, situações crônicas, as famílias enlutadas, Pai, opera com poder, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, Pai. Traz saúde, força e vigor, Pai, ó Deus, e liberta cada um deles de todo o mal que os assola. Em nome de Jesus, manifesta a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder. Prospera os teus filhos, abre as janelas dos céus. Derrama chuva de bênçãos, Pai, aqueles que foram movidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor, para nos abençoar também. Ó Deus, abençoa cada um deles, dizimistas, ofertantes da tua obra, da tua casa, desse ministério. Pai, abençoa no nome de Jesus. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, que os teus anjos estejam trabalhando a favor dos teus filhos, trazendo as riquezas, ó Deus, do mundo ímpio, entregando na mão dos teus santos, abençoando eles de forma pujante, sobrenatural, gloriosa, maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, vai trazendo clientes, negócios, abrindo portas de trabalho, ó Deus, abençoando na gestão dos recursos, dando sabedoria do alto aos teus filhos. Em nome de Jesus, nós colocamos cada vida, cada situação, abençoa os teus filhos e manifesta a tua graça, a tua bênção, o teu amor, a tua glória através dos lares, Pai, assim como o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. Faça conosco isso, Pai. Levanta uma geração abençoada, um legado espiritual extraordinário, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então entre lá no site, pastorgiovanni.com, com certeza você será tremendamente abençoado indo lá e fazendo os nossos cursos, ouvindo os nossos áudios e vídeos. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós também vamos deixar nosso Instagram, o nosso YouTube, com mais de 1.300 vídeos, ensinamentos valiosos para você. Eu tenho muita coisa para abençoar a sua vida e o seu coração. E continue conosco, firme e forte no Senhor. E amanhã
domingo às 10 horas da manhã, nós estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã às 10 horas da manhã na igreja Casa na Rocha, uma igreja que está começando, né? Tudo está no início, germinando, mas nós temos plantado semente e Deus vai fazer prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho. É na Avenida Portugal, esquina com Parque Gávea, próximo a Riscorama, Depósito Arrudão, na saída para Maria Helena, depois lá do Atacadão, aquele supermercado novo que abriu, né? Atacadão. Um pouquinho mais para frente ali, na Praça do Jardim Cruzeiro, tem vários galpões. No final daqueles galpões tem uma igrejinha bem de esquina que está sendo construída. Ainda não está totalmente pintada, toda envidrada. Uma igreja de esquina da Avenida Portugal com o Parque Gávea, que é um loteamento novo da Imobiliária Morena. Então, venha participar conosco amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. A igreja Casa na Rocha está de portas abertas para receber você, sua casa, sua família, amigos. Mobilize pessoas, eu tenho certeza que vocês serão tremendamente abençoados. Um abração, beijão do pastor Giovanni, que Deus os abençoe. Um abraço a Laura Prestes, a Cida Souza, a Denise Ribeiro, amada, preciosa, lá de Maringá, o André de Castro, meu pastorzão, amigão lá de Maria Helena, Ricardo Mantovani, todos vocês que estão online conosco, a Renata Medeiros, que eu não sei se estão lá em Moreira Sá, não sei se eu entendi direito, ou estão lá na Inglaterra, o Egle Alonso Ferneda, querido esposo da nossa amada Cleusa, o Marcos Guerreiro, todos vocês que estão online aqui, o Emílio Machado, a Patrícia Genovei, a Camila Bueno, a Ruth Westphal, glória a Deus, que Deus te bendiga, desde Espanha, saludos de Brasil, a Ruth Westphal, que está lá conosco da Espanha, a Lourdes Castellani, uma parceira, sempre está aqui conosco, preciosa irmã de Deus, sempre está aqui conosco, que a paz do Senhor venha sobre a tua vida, o Mário Siqueira e todos vocês, o Misael Rodrigues, o Valdir Casoni, a Lucinete de Souza, Evânia Bendinho, Rodrigo Estrucho, parceiraço, nós mandamos um abraço a todos vocês que estavam assistindo conosco, compartilhe esse link, esse vídeo com outras pessoas, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida, tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém.